Bom dia, professor e turma. Meu grupo ficou responsável para fornecer conhecimentos sobre o sistema excretor. Bom, o sistema excretor ele é responsável por garantir que as diversas substâncias encontradas em excesso no corpo e os produtos tóxicos do metabolismo sejam eliminados. Isso quer dizer, portanto, que esse sistema contribui ativamente para a manutenção da homeostase por meio da produção da urina. O sistema excretor, também chamado como aparelho urinário, é constituído por alguns órgãos, que esses órgãos são 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Vamos falar um pouco sobre o rim. Bom, o rim ele tem o formato de um grão de feijão, apresentando uma parte convexa e a outra côncava, na qual situa o hilo, onde entram e saem vasos sanguíneos, entram nervos e saem uréteres. Observando a figura, pode-se ver em A o corte esquemático do rim, representando a topografia geral do órgão. Nos esquemas B e C, mostram com detalhes a localização cortical e medular dos componentes do túbulo urífero, que constitui um néfron, justa medular, túbulo e ducto coletores. O rim é constituído pela cápsula de tecido conjuntivo denso, a zona cordial e a zona medular. Cada túbulo unífero do rim é composto por 2 porções funcionais e embriologicamente distintas, o néfron e o túbulo coletor. A cada rim há cerca de 600 a 800 mil néfrons. Os corpúsculos renais eles têm cerca de 200 micrômetros de diâmetro e é formado por um tufo de capilares, o glomérulo, que é envolvido pela cápsula de Bowman. Cada corpúsculo renal ele tem um polo vascular, pelo qual penetra a arteríola aferente e sai a arteríola eferente, e o polo urinário, que tem o início no túbulo contorcido proximal. Ao penetrar no corpúsculo renal, a arteríola aferente divide-se em vários capilares que constituem as alças. Os podócitos se prendem à membrana basal por meio de proteínas denominadas integrinas. A membrana basal glomerular normal, humana, varia entre 215 e 430 nanômetros de espessura e é constituída por 3 camadas, a lâmina rara interna, lâmina rara externa e a lâmina densa. Nisso, a cada 4 a 5 minutos passa por eles toda a totalidade de todo o sangue do ser humano, de 4 a 5 minutos. E também temos a pressão hidrostática, 45 milímetros de mercúrio, pressão osmótica de coloides do plasma, 20 milímetros de mercúrio, e a pressão do líquido contido na cápsula de Bowman, é 10 milímetros de mercúrio. No ao todo, a filtração resultante é de apenas 15 milímetros de mercúrio. Além das células endoteliais e dos condócitos, os glomérulos contêm as células mesangiais mergulhadas em uma matriz mesangial. Há pontos em que a lâmina basal não envolve toda a circunferência de um só capilar, constituindo uma membrana comum a 2 ou mais alças capilares. É principalmente nesse espaço entre os capilares que se localizam as células mesangiais. Essas células podem também ser encontradas na parede dos capilares glomerulares, entre as células endoteliais e a lâmina basal. As células mesangiais é responsável por controlar o fluxo de sangue dentro dos glomérulos, controlar a taxa de filtração do sangue e também auxilia na filtração do mesmo. As células mesangiais possuem um formato irregular e estrutura simples. Vamos falar sobre o túbulo do contócito proximal. No polo urinário do córpusculo renal, o folheto parietal da cápsula de Bowman se continua com o epitélio cuboide ou colunar, como podemos observar na imagem onde está representando o túbulo distal junto ao polo vascular, a glomérulo e o polo urinário do corpúsculo, onde tem início o túbulo contócito proximal.
Esse túbulo ele é maior do que o túbulo distal, por isso suas secções são vistas com mais frequência nas proximidades dos corpúsculos. As células desse túbulo proximal têm um citoplasma basal fortemente acidófilo. Essas células são largas. Em cada corte transversal de um túbulo proximal, há 3 a 4 núcleos esféricos. Os limites entre as células desse túbulo são dificilmente observados ao microscópio óptico, pois elas têm prolongamentos laterais que interdigitam com as células adjacentes. O citoplasma apical das células dos túbulos proximais contém canáliculos que partem da base dos microvílulos e aumentam a capacidade de o túbulo proximal absorver macromoléculas. Bom, eu vou falar sobre a alça de Henle. A alça de Henle é uma estrutura em forma de U presente nos néfrons dos mamíferos. Tem como função a absorção de água e sais minerais. Fica localizada entre o túbulo contorcido proximal e o túbulo contorcido distal. Na parte mais externa da medula, o segmento espesso descendente da alça de Henle tem um diâmetro externo de 60 micrômetros e estreita-se para um diâmetro de 12 micrômetros e continua como a parte descendente delgada da alça. A alça de Henle é uma das estruturas que formam os néfrons, encontrados somente em mamíferos. Sua presença torna a filtragem do sangue mais eficiente. Ela cria um gradiente de hipertonicidade no interstício medular que influencia a concentração da urina à medida que ela passa pelos duetos coletores. Além de contribuir para a reabsorção de íons cálcio e magnésio, é na alça de Henle que agem os diuréticos mais potentes. Eu vou falar um pouco sobre o túbulo contorcido distal e dos núcleos coletores. O túbulo contorcido distal ele é um segmento do túbulo renal e está localizado entre o túbulo intermediário e o túbulo de conexão. O túbulo distal ele desemboca em um ducto coletor de maior calibre que leva o filtrado até a pelve renal e tem uma das principais funções a reabsorção da água. Já o ducto coletor ele é um segmento no túbulo renal subsequente ao túbulo de conexão, que tem as suas principais funções de reabsorção de sódio e água e a contração da urina e a contração urinária e a secreção do hidrogênio. A secreção do hidrogênio contribui para a acidez urinária, para controlar a acidez urinária. E também ele também tem como manutenção do pH da urina. Eu vou falar sobre o aparelho juxtaglomerular, que é responsável por controlar a pressão sanguínea e garantir a filtração que ocorre no glomérulo. Quando a pressão sanguínea diminui, a filtração glomerular também diminui, e isso não pode acontecer. Esse aparelho é constituído por 3 tipos de células, que são as células mesangiais extraglomerulares, as células juxtaglomerulares ou células JG e pela mácula densa. As células mesangiais, elas possuem citoplasma branco e que estão entre 2 artérias, que são a artéria aferente e a artéria eferente. Ela não possui uma função bem definida, mas produz alguns hormônios locais. As células juxtaglomerulares, elas são células musculares lisas modificadas que contribuem na participação da regulação da pressão sanguínea e produzem principalmente a enzima renina, que aumenta a pressão arterial e a secreção de aldosterona. Isso faz com que forme um sistema chamado de renina, angiotensina, aldosterona. A aldosterona serve como hormônio que inibe a excreção de sódio pelos rins, isso é muito importante. E, por último, a mácula densa, que se localiza no túbulo distal, no túbulo contorcido distal, e as suas células são bem juntas, bem agrupadas, cilíndricas, altas, com núcleos alongados e que estão próximos uns dos outros. A mácula densa, ela produz moléculas sinalizadoras que promovem a liberação da renina na circulação sanguínea. Cada rim recebe sangue por meio de uma artéria renal, que antes de penetrar no órgão se divide em 2 ramos.
O primeiro que vai irrigar a parte anterior e o segundo que vai irrigar a parte posterior do rim. No hilo, esses ramos vão dar origem às artérias interlobulares que seguem entre as pirâmides renais. As artérias interlobulares com a cortical adjacente formam os lóbulos do rins. Das interlobulares originam as arteriolas aferentes, que levam sangue para os capilares glomerulares. Desses capilares, o sangue vai para as arteriolas eferentes, que se ramificam para formar uma rede capilar, que é responsável pela nutrição e pela oxigenação da cortical. O endotélio do ramo descendente é do tipo contínuo, mas as células do ramo ascendente são fenestradas. O capilar da parte superficial da cortical reúnem-se para formar as veias estreladas. Elas se unem aos interlobulares e estas vão formar as veias arciformes, que dão origem às interlobares. Elas convergem para formar a veia renal, pela qual o sangue vai para cada rim. Eu vou falar um pouco sobre o interstício renal. O espaço entre os néfrons e os vasos sanguíneos e linfáticos se chama interstício renal. Ele é muito escasso na cortical, mas aumenta na medular. O interstício contém uma pequena quantidade de tecido conjuntivo em fibroblastos, algumas fibras colágenas e, principalmente na medula, uma substância fundamental muito hidratada. No interstício da medula existem células secretoras, chamadas células intersticiais, que contêm gotículas lipídicas no citoplasma e participam da produção de prostaglandinas e prostaxiclinas. As células do interstício da cortical renal produzem 85% da eritropoetina do organismo, um hormônio glicoproteico que estimula a produção de eritrócitos pelas células da medula óssea. O fígado sintetiza os restantes 15% da eritropoetina necessária para o bom funcionamento do érito. A lesão dos rins pode levar a uma profunda anemia decorrente da deficiência de eritropoetina, pois o fígado não consegue ali suprir a capacidade dele sozinho de fazer as necessidades do organismo. Eu vou falar um pouco sobre a bexiga e as vias urinárias. A bexiga é um órgão flexível de paredes musculares e fica localizado na pelve. A principal função da bexiga é armazenar a urina. As vias urinárias, elas são constituídas por uma série de órgãos ocos que recolhem a urina continuamente elaborada nos rins, armazenam temporariamente e, por fim, eliminam para o exterior. Como vocês podem estar vendo na imagem, aqui as vias urinárias, elas são compostas por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Os cálices, a pelvis, o uréter e a bexiga, elas possuem a mesma estrutura básica, embora a parede se torne gradualmente mais espessa no sentido da bexiga. Quando a bexiga se esvazia, a membrana se dobra nas regiões delgadas, as placas espessas se invaginam e se enrolam, formando vesículas fusiformes que permanecem próximo à superfície celular. Na saída da bexiga, encontramos o músculo esfíncter interno, que ele se contrai automaticamente, e o esfíncter externo, que é voluntário, no que pode impedir que a urina saia. Nessa imagem vocês podem ver os 2 ureteres, o músculo detrusor, que é o que forma a bexiga, a uretra, e o esfíncter interno e o esfíncter externo da uretra. A uretra, ela é o tubo que transporta a urina da bexiga até o exterior por meio da micção. No sexo masculino, a uretra, ela também serve para a passagem do esperma na hora da ejaculação. E no sexo feminino, ela pertence somente ao aparelho urinário. No sexo masculino, há 3 porções. A uretra prostática, a uretra membranosa e a cavernosa ou peniana. A prostática, ela fica ali perto da bexiga e no interior da próstata. Os duetos que transportam a secreção da próstata, eles se abrem ali na uretra prostática. E na parte dorsal da uretra prostática há uma elevação,
uma saliência que ela se chama verumontano. E no ápice desse verumontano tem um tubo. Ele não tem muito uma função definida, mas ele se chama um trínculo prostático. Nos lados do verumontano tem 2 tubos, ductos ejaculadores, e é por lá que passa o esperma. A uretra membranosa tem apenas 1 centímetro de extensão e é revestida pelo pseudoestratificado colunar. Também nessa parte da uretra possui um músculo estriado, o músculo esfíncter estriado, o esfíncter externo da uretra. A uretra cavernosa localiza-se no corpo cavernoso do pênis, próxima à sua extremidade externa. O lúmen da uretra cavernosa dilata-se, formando uma fossa navicular. As glândulas de Littlein são os tipos de mucoso que encontra-se em toda a extensão da uretra, porém ela tem predominância na uretra peniana. Já a uretra feminina, ela é um tubo de 4 a 5 centímetros de comprimento, revestida por um epitélio de planoestratificado com áreas de epitélio pseudoestratificado colunar. Próximo à sua abertura do exterior, a uretra feminina contém um esfíncter estratificado colunar. Próximo à sua abertura do exterior, a uretra feminina contém um esfíncter de músculo estriado, o esfíncter externo da uretra. E foi isso. Muito obrigado pela atenção de todos.